que pontos pode-se avançar no país com relação aos mecanismos de fiscalização e controle do processo de execução das despesas públicas? Olha, o que eu acho mais importante é aperfeiçoar o sistema de orçamentação pública, fazer com que efetivamente os orçamentos sejam orçamentos mais voltados à performance e ao desempenho, e que a fiscalização da gestão seja mais atenta a esses aspectos de desempenho, de gestão, de eficiência, do que propriamente a aspectos formais, embora em tese já devesse ser assim, mas na prática o que a gente observa é que ainda isso não tem sido observado dessa maneira. Na opinião do senhor, quais foram os maiores avanços conquistados pelo país nos últimos 10 anos? Olha, faz mais de 10 anos, mas acho que o primeiro foi a estabilização da moeda. Isso estou falando sempre na minha área acadêmica, que é o direito financeiro, né? Faz mais de 10 anos, mas o importante foi a estabilização da moeda. Depois também já faz um pouco mais de 10 anos, que é a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a estabilização da moeda, a estabilidade na gestão fiscal e, pelo menos, eu chamaria de um início de modernização da administração pública, né? Que eu acho que isso é algo que está em curso, mas é um processo que ainda não se completou. Acho que esses seriam os principais avanços na área de administração pública e financeira especificamente. Qual a importância, na opinião do senhor, da participação da sociedade e dos órgãos de controle do Estado no combate à corrupção? A participação da sociedade é muito grande, até porque os estudos já demonstram que a fiscalização do poder público, da administração financeira e orçamentária, ela não consegue ser feita com absoluta eficácia se feita apenas pelos órgãos formais de controle. A transparência da gestão, que é um instrumento por meio do qual você vai conseguir fazer com que a sociedade também funcione como um órgão de controle, né, o chamado controle social, é fundamental. De modo que a participação da sociedade no controle é muito grande. E o controle ele só consegue ser exercido de uma maneira ampla e mais eficaz se houver uma colaboração, uma participação da sociedade, para o que é importante aí o avanço no sentido da transparência da gestão pública, que é algo que também já se tem observado bastante. Também é um dos pontos que inclusive esqueci de mencionar, em que tem avançado bastante, que é do aumento da transparência. Que iniciativas recentes do Estado brasileiro e da sociedade o senhor destacaria como avanços nesse tema hoje no Brasil? Penso que as próprias normas que hoje em dia estão sendo feitas mais recentemente têm vindo no sentido de aumentar a transparência. E o aumento da transparência é fundamental para essa participação da sociedade e também para facilitar a ação dos próprios órgãos de controle. Em termos de avanços concretos recentes, o que eu tenho observado mais é no sentido de aumento da transparência fiscal, né? Transparência das atividades do setor público, que é um instrumento importante para esse tipo de ação de controle. Na opinião do senhor, há uma sintonia hoje na relação entre os poderes executivo, judiciário e legislativo? É muito difícil dizer se há sintonia. Os poderes, eles, segundo determina a Constituição, são independentes e harmônicos entre si. Mas essa independência dos poderes, ela sempre gera algum tipo de conflito, né? Não há uma plena harmonia, mas eu acho que são conflitos, no meu modo de ver, quase que naturais e intrínsecos a essa divisão de poderes, que não é só... não se reflete apenas na divisão funcional de poder, né? Também existe algum tipo de conflito em razão da divisão até territorial do poder. Nós estamos numa federação e esse ajuste desses poderes independentes com esses entes federados também independentes não é simples, né? É uma fonte de conflitos. Mas o país depende de uma harmonia tanto dos poderes que são independentes quanto dos entes federados que também são independentes, para poder viabilizar as principais políticas públicas que vão em defesa dos interesses da sociedade. Até porque, no mais das vezes, são políticas públicas que envolvem todos os poderes ou vários poderes e todos ou vários entes federados. Então o sucesso delas depende dessa harmonia entre os poderes e entre os entes federados.